Bem-vindos às notícias no Jornal da Noite. Arrancou hoje em Maputo a 10ª Conferência Nacional de Quadros da Frelimo, com o objetivo de discutir as teses para o 11º Congresso. Falando na abertura do encontro, Filipe News disse que a tolerância e a paciência não devem impedir os moçambicanos de defender o país de ameaças. Estão nesta sala mais de 3.000 quadros do Partido Frelimo para a sua 10ª Conferência Nacional. O mote é a preparação do 11º Congresso do partido, que terá lugar em setembro do próximo ano. Por essa razão, os camaradas vão analisar as teses para a reunião magna do partido durante os 3 dias do encontro. Filipe News, na qualidade do presidente da Frelimo, foi quem dirigiu a cerimônia de abertura, tendo no seu discurso falado dos desafios que o país atravessa e realçou a necessidade dos quadros discutirem possíveis saídas. Eis alguns excertos do discurso do presidente. Crise financeira. No conjunto da economia, os sinais têm sido prometedores, resultantes dos esforços do governo em promover cada vez mais, dentro e fora do país, as oportunidades de investimento, aliada à nossa postura de abertura, frontalidade e cooperação com as instituições do Bretton Woods. Tensão político-militar. Temos a responsabilidade de repor a paz. O sentido responsável que nos move ao diálogo, a nossa tolerância e a paciência não deve significar nunca o receio de defender esta pátria que libertamos com muito sacrifício. A paz, sim, mas não a qualquer preço. A tarifa da nossa paz está na nossa lei-mãe, na Constituição da República e nas demais leis. Descentralização do poder. Nós, a Frelimo, não temos nenhum tabu em relação a esta e a outras matérias de grande importância na vida do nosso povo. O que sempre faremos é respeitar a nossa história, os passos firmes que demos no processo de implantação de Moçambique como um país livre, independente, soberano e democrático. Naturalmente, advogamos e defendemos o princípio de que a descentralização deve ocorrer e pode ser aprofundada com a salvaguarda do sentido unitário do nosso Estado. Disciplina partidária. Esta conferência é um laboratório de ideias, de boas ideias, e por isso é uma plataforma ideal para escolher contribuições sobre como podemos continuar a engrandecer o nosso partido. A Frelimo deve cumprir o seu papel histórico de partido de massas, partido de vanguarda, trabalhando para a construção de uma sociedade cada vez mais justa, onde os cidadãos possam realizar os seus sonhos de participar na construção de um futuro coletivo de felicidade. Os quadros do Partido Frelimo, que participam da 10ª Conferência de Quadros, dizem que o encontro vai discutir os principais problemas que o país enfrenta, desde as questões económicas, políticas e da vida do próprio partido. Os membros da Frelimo, os quadros da Frelimo convocados estão com vontade de vir cá para abordar os problemas de frente e contribuir para que o próximo Congresso da Frelimo tome decisões muito corretas e que contribuam para o desenvolvimento futuro do nosso país. Cada congresso tem definido uma série de medidas estratégicas sobre política, sobre economia, sobretudo sobre economia, que, uma vez implementados, têm tido um impacto muito grande no desenvolvimento do país e onde houve falhas devido à conjuntura, sobretudo conjuntura internacional e conjuntura interna provocada muitas vezes pela situação de estabilização do nosso país. Primeiro é um ambiente de entusiasmo e alegria. E as pessoas têm consciência de que mesmo quando vamos tratar de assuntos sérios, devemos estar bem, tranquilos e alegres. Para quê? Para, enfim, com abertura, franqueza, abordarmos os problemas que preocupam o partido, o país e os cidadãos. E vai ser uma oportunidade única para refletirmos sobre aquilo que o que está a acontecer no país, qual é a situação atual, o que é que nós podemos fazer para ultrapassar as dificuldades que nós temos e, sobretudo, estabelecer o rumo
para o futuro. Então nós esperamos que com esta reunião de quadros nós possamos ter mais subsídios para ultrapassar as dificuldades, como eu disse. E o que nós pretendemos é, de facto, ouvir daqui, discutirmos como é que nós, dentro daquilo que são as nossas potencialidades, podemos trazer Sofala não só ao país, mas também ao mundo. Apesar das atrocidades que nós temos vivido o dia a dia, nós sentimos que Sofala é uma das províncias que tem muito a dizer em termos de desenvolvimento. Nós pretendemos aqui refletir sobre aspectos que têm que ver com os interesses mais nobres do povo moçambicano. Nós temos aqui todas as localidades, todos os distritos, temos aqui praticamente, como disse, o país em miniatura. É nosso interesse validarmos parte dos subsídios que vão ser aqui colocados através dos mecanismos que a Frelimo tem já instituídos de tomada de decisão. Os órgãos sociais da Frelimo defendem maior coesão no partido e reafirmaram estar prontos para enfrentar os desafios que o país atravessa. Nós continuamos a dizer, como jovens, nós estamos preparados para construir esse Moçambique. Não vamos desistir de lutar pela paz, porque estamos preparados. Mas vamos lutar começando da coesão interna, unidade interna. Vamos começar daí. A OMM do Rovuma ao Maputo, do Zumbo ao Índico, está engajada na promoção de atividades tendentes à redução da pobreza. Camarada Presidente, permita-nos que saudemos efusivamente as forças da defesa e segurança por tudo quanto têm feito em defesa da soberania do Estado e das populações em geral, e encorajamos para que continue a defender a pátria, pois foi com muito sacrifício de moçambicanos que conquistamos a nossa independência nacional. Nós nos orgulhamos pela vossa valentia. Avante as forças de defesa e segurança de Moçambique. Avante a Polícia da República de Moçambique. Os combatentes da luta da liberação nacional são pela paz, pois eles foram os grandes protagonistas na independência do nosso país. Por isso, apelamos que todos nós, e sobretudo os quadros, se empenhem para a manutenção da paz. Queremos mais uma vez saudar o camarada Presidente Filipe Jacinto Nyusi pelos esforços incansáveis que tem vindo a empreender na busca da paz duradoura e bem-estar do nosso povo. Outras notícias, o ex-PCA do Monza Banco para a Caixa Ratilal associa resgate à insustentabilidade do banco, à crise que o país atravessa. Ratilal explica que muitas empresas em dificuldades financeiras acumularam dívidas com a instituição, fazendo com que o banco ficasse sem dinheiro para as suas operações. O Monza Banco é resgatado pelo Banco de Moçambique à luz das medidas previstas pelo artigo 83 da Lei das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, que estabelece que quando uma instituição de crédito ou sociedade financeira se encontra em situação de desequilíbrio financeiro, traduzido na redução de fundos próprios a um nível inferior ao mínimo legal ou na inobservância dos rastros de solvabilidade ou de liquidez, o Banco de Moçambique pode determinar no prazo que fixar a aplicação de algumas ou de todas as providências extraordinárias de saneamento. Em exclusivo à STV, o ex-PCA do Banco para a Caixa Ratilal explica as razões de fundo. Causa do desequilíbrio financeiro. A situação da economia está muito difícil, como sabe. Muitas empresas a fecharem as portas, muitas empresas que atrasam pagamentos, muitas empresas que portanto, o conjunto de dívida acumulada no banco, aquilo que esperávamos que íamos receber das empresas para pagar os depósitos, há aqui uma falta de liquidez. E o que se fez foi repor uma liquidez. Todos os bancos têm dificuldades, né? Só que existem maior ou menor capacidade de capitalizar. Nós, moçambicanos, temos menos capacidade. Portanto, não tem mal nenhum, é a nossa vida, né? Hipótese de venda do banco.
Mas normalmente em situações deste tipo que aconteceram nos Estados Unidos, estão a acontecer em vários outros países, em Portugal houve sucessões, não tem nada a ver com a situação do que aconteceu com o Banco do Espírito Santo. Ali havia processos que depois foram processos criminais. Nós não temos nada disso, portanto, estamos tranquilos. Normalmente o que é que se faz? O Banco de Moçambique estabiliza o banco, do ponto de vista financeiro, e a partir de um certo tempo o valor do banco volta a crescer, portanto volta a estabilizar, e nesse momento imagino, mas tenho que perguntar ao Banco Central, que há um processo de venda que terá que ser decidido pelo próprio Banco Central. Injeção financeira. Terá que perguntar a nova direção, está bem? Mas vai haver, claramente. Ou qual é a forma exata, não sei. Futuro do banco. O Mosabanco ficou um banco mais sólido. Na segunda-feira abre as suas portas com muita naturalidade, todos os cheques serão pagos, todos os depositantes podem ficar calmos, porque o banco é bom. Os pilares, os fundamentais do banco são sólidos. Os sistemas de canais eletrónicos, os sistemas de cartões, a gestão, as linhas de comandos, está tudo certo. O Mosabanco continua como entidade, não foi liquidado. O Mosabanco foi intervencionado a nível da direção para poder haver uma entrada de liquidez. É simples como isso. Portanto, não tem nada, ninguém foi penalizado, não há ninguém com processos criminais, não há, as auditorias estão tranquilas. E para olhar para este caso, o Jornal da Noite recebe a esta altura a administradora para a área da supervisão bancária do Banco de Moçambique, senhora Joana Matsombe. Muito boa noite, bem-vinda ao nosso espaço. Senhora administradora, a intervenção do Banco de Moçambique no Mosabanco é um fato, como já foi noticiado. A questão que lhe coloco é, qual é a situação financeira concreta do Mosabanco que justificou a vossa intervenção? Muito boa noite, senhores telespectadores. Muito obrigada, STV, pela esta oportunidade. A razão fundamental da intervenção no Mosabanco tem a ver com o incumprimento de alguns rácios de solidez financeira. Portanto, as instituições, de acordo com as boas práticas, têm que observar determinados limites. Um dos limites é o rácio de solvabilidade. O rácio de solvabilidade de um banco tem que estar no mínimo a 8%. E este banco já estava com rácio de solvabilidade negativo. Portanto, por essa razão, se degradou a situação financeira do banco e ficou incapaz de honrar com os seus compromissos. Negativo de quanto, desculpe? Abaixo de zero. Do ponto de vista do rácio de solvabilidade, já estava abaixo de zero. Então, quando isto acontece, o Banco Central tem que fazer uma intervenção. Em qualquer instituição que isto aconteça, o Banco Central deve fazer a intervenção. O que é que significa intervenção? Intervenção significa que, a partir da altura em que o Banco de Moçambique intervém, portanto, estão assegurados os depósitos de todos os cidadãos, é justamente para defender a clientela, é também para defender a indústria bancária, porque uma das questões que normalmente acontece quando há uma situação destas, pode haver corrida aos depósitos. Não há necessidade de ir para o banco e tentar tirar o seu depósito, porque o depósito está seguro. A partir de agora, o Banco de Moçambique é que vai fazer a gestão através do Conselho de Administração Provisório, que foi nomeado. E qual é a missão de concreto deste Conselho de Administração Provisório? A missão é repor, portanto, a estabilidade financeira do banco, é tentar fazer a limpeza daquilo que possam ser alguns créditos que não estavam a ser cobrados e, ao mesmo tempo, é preparar o banco para ser vendido. Porque o banco é bom, o único problema que o banco teve foi não ter sido injetado o capital para repor os rácios de solvabilidade. Ok. E em quanto tempo espera-se que a situação volte à normalidade? Bom, segundo a nossa previsão, este processo não deve ir para além de 6 meses. Essa é a nossa previsão. Okay. E até quanto é que os acionistas e clientes podem se sentir seguros com esta situação que o Mosabanco está aqui a atravessar? Bom, neste momento o que mais nos preocupa são os clientes, porque os acionistas deviam ter colocado capital no banco. Essa é a função deles.
quando os rácios, os indicadores de solidez do banco se degradaram, a obrigação dos acionistas, que neste caso é o acionista português e são os acionistas, é o acionista moçambicano, deveriam ter colocado capital. Aliás, uma das primeiras medidas que o Banco Central tomou foi pedir que fizessem os devidos aportes de capital. Okay. E quase todos os bancos em Moçambique são de capital maioritariamente estrangeiro. Que políticas é que o Banco Central, neste caso o Banco de Moçambique, tem ou equaciona criar para incentivar o capital nacional deste banco? Bom, a questão do capital nacional tem a ver com a capacidade dos próprios moçambicanos. Portanto, como sabe, os moçambicanos ainda estão na sua fase inicial de desenvolvimento, ainda não têm capacidade para fazer grandes investimentos. Daí que existem estas parcerias. Portanto, não são, o capital estrangeiro vai continuar a ser necessário no nosso país até que os moçambicanos possam ter capacidade de fazer este tipo de investimentos. Senhora Administradora, há aqui suspeitas de haver indícios criminais para esta situação em que o banco se encontra, o Mozabanco neste caso? É prematuro nós estarmos a falar de indícios criminais. Neste momento, o que nós vamos fazer, o Conselho de Administração, uma das missões que tem, é realmente verificar todas as atividades, tudo aquilo que são as operações que foram feitas no banco, portanto, ver até que ponto é que essas operações estão bem. Portanto, neste momento é muito prematuro, estamos a falar de crimes, que tenha havido crimes, não temos razões para pensar assim. Tá. Muito obrigado, senhora Administradora. Estávamos aqui em entrevista com a Administradora Joana Matsombe, portanto, para a área de supervisão bancária do Banco Central, mesmo em volta da intervenção do Banco Central no Mozabanco. Vamos olhar para outras notícias. O Governo diz que este é o início de um pacote de reajustamento do preço dos combustíveis até que os mesmos se ajustem aos custos do mercado. No geral, o Governo vai suspender o subsídio aos combustíveis, mas garante manter para os transportadores semicoletivos de passageiros. Almirante Dimas, diretor nacional adjunto de hidrocarbonetos e energia, disse no Jornal da Noite da STV que o aumento do preço dos combustíveis vai continuar até que os mesmos se compatizem com os atuais custos. O ajustamento desse combustível tem a ver com os custos de importação. Sabemos de antemão que os preços no mercado internacional do crude estão a registrar uma tendência de descida, mas temos uma situação contrária que contrapõe, que é a questão do nosso metal, que está a registrar uma crescente inflação que faz com que o preço suba. No princípio, o governo estava a registrar um ligeiro ganho, mas a tendência dos preços tiveram o comportamento que tiveram. E a realidade é que, atualmente, o governo está a registrar perdas para com as gasolineiras, o que quer dizer que o governo não tem condições de continuar a fazer o subsídio generalizado. E devo realçar que, neste subsídio que o governo pretende eliminar, não vai eliminar de uma forma única, mas sim vai ser de forma gradual até que os preços funcionem de acordo com a economia de mercado. E como é que vai ser essa graduação do processo? Os ajustamentos estão a ser de modo parcial. Devo realçar que este ajustamento que o governo fez não é um ajustamento completo, mas sim é um ajustamento parcial, porque não há condições da população suster o ajustamento único. Quanto aos chapas, o governo garante a manutenção do subsídio e não vê motivos para o reajuste da tarifa praticada. Em relação aos chapas, que podem querer causar problemas, querer subir os preços, o Estado está a subsidiar todo aquele transportador licenciado que paga o preço de 31 meticais e que a diferença é compensada. Então, para os chapeiros, não há motivos de dizer de que o Estado ajustou o preço de combustível e temos que aumentar os preços amanhã. Não há essas condições.
Apesar do governo ter garantido manter o subsídio para os transportadores semicoletivos de passageiros, estes insistem que o preço do chapa terá de subir. Por sua vez, alguns automobilistas ouvidos pela STV prevêem arrumar os seus carros em casa porque será insustentável, uma vez que os preços de produtos básicos também subiram. O aumento do preço dos combustíveis não foi bem recebido pelos transportadores semicoletivos de passageiros. Apesar do governo ter garantido que vai continuar a subsidiar, os chapeiros dizem que a tarifa de 7 e 9 meticais deve ser aumentada, porque os custos de manutenção das viaturas também subiram. Muito caro o combustível. A alternativa para mim é subir um bocadinho o preço, né? Mas para a população isso é prejudicial. E para nós não é só o combustível. Os óleos, as peças, tudo está muito caro. Estamos a reclamar nesse momento. Quando subir o chapa, será a população a reclamar. Podemos fazer o quê? Uma carta para a associação para poder rever a tabela que a gente está a cobrar, porque mesmo assim estamos a cobrar, tudo já subiu. Não é só o combustível, é a partir da manutenção da viatura, tudo. Quem tem carro particular também reclama do ajuste e poderá parar de andar de carro. Haverá semanas que terei que deixar carro, porque há as despesas que não há como. É o pão, é a escola para as crianças, é a energia, é a água, são despesas imprescindíveis que nós temos que pagar sempre. 2,5 meticais, parecendo que não, pesa, altera toda uma estrutura, toda uma economia doméstica, altera. Eu gastava 500 meticais para abastecer, eu sabia que tinha por aí 10 litros, mas agora com 500 meticais já não tenho 10 litros, tenho 9 litros de alguma coisa. Quer dizer, vou continuar a abastecer esse, o que é que eu vou fazer? Porque não posso aumentar. Vou continuar a abastecer do jeito como eu vinha abastecendo, 500 meticais, fico com 9 litros, só vou ter que reduzir as minhas voltas. Quando sobe o combustível, para poder transportar qualquer produto, praticamente tem que se incluir no preço unitário de cada produto o preço do combustível, o que significa que vai agravar mais a situação em que estamos. Os novos preços de combustíveis entraram em vigor este sábado e o governo aponta o aumento com a necessidade de haver compatibilidade com os atuais custos de importação. O Ministro da Economia e Finanças diz que o preço do transporte público e semicoletivo de passageiros não vai subir porque o governo continua a subsidiar tanto os transportes. Entretanto, o vice-ministro da Indústria e Comércio reconhece que a subida do preço dos combustíveis vai afetar o setor produtivo. O combustível está mais caro, mas isso não se vai fazer sentir no bolso dos utentes do transporte público e semicoletivo de passageiros. O chapa não pode aumentar a tarifa por causa deste aumento, porque vamos manter o subsídio que temos dado até agora, ou seja, o chapa, se o preço for superior a 31 meticais, a diferença é o Estado que entra no preço. Portanto, nós fizemos tudo para que a sociedade, aqueles que mais precisam de transporte, não fossem afetados. Mesma opinião é partilhada pelo Ministro dos Transportes e Comunicações, que não vê motivos de alarme por parte dos transportadores e da população. Está tudo devidamente acautelado. Na área de transportes, o Governo vai continuar a subsidiar, portanto, qualquer metical acima de 31 meticais por litro, o Governo só vai suportar. Portanto, não altera absolutamente nada. O reajuste era imperioso porque, com o preço anterior, o governo moçambicano subsidiava também, de forma implícita, os países vizinhos que compram o combustível a partir dos distribuidores nacionais, explica Adriano Maleani. Nós estamos numa situação em que o preço agora está a subir, o óleo, mas também estávamos numa situação em que, a nível da região, o nosso preço era baixo. Então, significa que, para além do esforço que nós estamos a ter como governo de subsidiar o chapa, subsidiar a agricultura, subsidiar o setor de pesca, implicitamente também estávamos a subsidiar os nossos vizinhos. E nós não podemos dar luxo a isso, porque não temos capacidade para fazer isso.
Já o vice-ministro da Indústria e Comércio reconhece que o agravamento do preço do combustível terá um impacto direto no setor produtivo, mas acrescenta: qualquer subida de combustível tem sempre um impacto de cascata na economia, mas a maneira de ultrapassar esta subida é através da produtividade, não é? Saímos a esta altura para uma curta pausa. Voltamos dentro de instantes com melhor de informação. Até já. O grupo não anda bem por quê? Problemas. Quais? Vários. Problemas de transporte, dificuldades com a cabotagem marítima. Cabotagem? Sim, exato. Sim. Temos muita mercadoria em armazém para o norte. Temos que distribuir aqui no... E em que secção está? Em que setor? Eu estou na Incatex. Também? Incatex. Incatex o que é? É antiga Inacomotex. Inacomotex. Incatex. Exportação e importação? Não, a Inacomotex é que era de importação e exportação de tecidos. A Incatex é distribuição interna. Mas nasceu com base na Inacomotex. Sim. Está há um mês, é o novo diretor. É o novo diretor. Não estou muito satisfeito com a visita. O Sr. Presidente visitou Cabrão? Não. Visitei somente armazéns em que estão muitos materiais e na Comotex desorganizado. Isso é Incatex. Estão lá há meses, anos inclusive. Coisas que chegaram para satisfazer, quer dizer, para permitir a alegria do povo. O 25 de dezembro, 30 de dezembro, não saíram, estão lá. Eu devo entender como que é. É incapacidade. Sr. Presidente, a Europa não está relacionada com isso. Não, estou a explicar. Comece a semana informado sobre os direitos na aquisição de bens e serviços. Hora do consumidor. Qual é a eficiência das autoridades na resposta a cenas de violação dos direitos do consumidor? É uma realidade. Isto não é segredo para ninguém. Na função pública, a corrupção é treina. Mas a minha questão agora é: estou nervado porque fiquei todo dia sem trabalhar, porque mesmo o operador tinha problemas técnicos. Quando a gente tem que reclamar, a própria burocracia não. Como agir perante flagrante quebra de direitos do consumidor? Nessas situações, qual é a garantia que é oferecer a lei? A própria lei estipula que quando o processo de adjudicação não lhe favorece, tendo os fundamentos, pode reclamar. Temos que usar de todos os meios, esgotarmos todos os meios que o Estado dispõe para que a gente possa ter os nossos direitos satisfeitos. Agora, às segundas-feiras, às 17h30, aqui na STV Notícias. Um país sem história é um país sem futuro. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um país sem ídolos é um país sem referências. Uma vez mais, muito boa noite. Estamos de volta ao jornal. O Movimento Democrático de Moçambique felicitou os esforços que a Comissão Mista tem feito no âmbito do diálogo na busca de soluções para a instabilidade política que o país atravessa.
Foi na voz do presidente do Movimento Democrático de Moçambique, David Simango, que esta formação política afirmou nesta sexta-feira na cidade da Beira que está satisfeita com o decurso das negociações em curso no país, visando encontrar soluções para a atual instabilidade política. O Movimento Democrático de Moçambique aprecia de uma forma positiva o trabalho que tem vindo a ser realizado pelos mediadores e queremos naturalmente saudá-los e encorajar os mediadores que de fato a tarefa não é fácil, mas que tenham a coragem necessária para continuar a criar condições para que de fato nós como moçambicanos possamos ter a paz o mais cedo possível e que os moçambicanos possam pensar na produção, em que os moçambicanos possam pensar em circular sem nenhum obstáculo e naturalmente atrair mais investimentos para o país. David Simango falava na sede do seu partido no final de uma conferência de imprensa que tinha como objetivo apresentar publicamente as propostas da revisão da Constituição da República elaboradas por MDM. Mas estamos a falar de uma Constituição da República que tem que olhar um horizonte no futuro. Não podemos estar todos os dias a mexer na Constituição da República para um belo presente. E também estamos a ser claro que a nossa opinião não é uma opinião partidária. É uma opinião de necessidade de funcionamento de um sistema político moçambicano. Por isso, estamos a olhar para um horizonte do futuro e não hoje. Ok, pode-me dizer, bom, vamos resolver um problema pontual de um artigo. E a pergunta que se coloca é, e se no próximo ano existirem problemas? Os custos inerentes com a revisão, com o trabalho processual da Constituição da República, são honrosos. Este partido afirma que as suas propostas foram assentes na unicidade do Estado moçambicano, garantindo a descentralização do poder, autonomia administrativa e financeira do poder judiciário, entre outros aspectos. Mais de 35 mil raparigas abandonaram o ensino ano passado na província de Manica. O setor da educação aponta os casamentos prematuros e práticas tradicionais como estando na origem das desistências. Em Manica, cerca de 491 mil alunos foram matriculados nos diversos subsistemas de educação no ano de 2015. Deste número, 54 mil desistiram e o grosso número é de rapariga, com dados a apontarem para 35.178 desistências. O setor da educação aponta como principais razões do abandono escolar das raparigas nesta província. Casamentos prematuros, gravidez precoce, assim como as práticas tradicionais que aqui é vulgo maçunguiro, né? Onde o pai encarregado de educação diz que minha filha não pode ir à escola até uma certa idade, porque senão vai perder este dito maçunguiro, que é um valor que eles cobram a menina antes de se envolver com um homem. Então se pensa, se for à escola, a menina vai acabar se envolvendo com um homem e vai perder automaticamente este valor. Então isto é preocupante. Para inverter este cenário, foram criados grupos que têm a missão de sensibilizar a população para priorizar a educação da rapariga. Estamos a trabalhar com grupos de mulheres, clubes de rapariga, comitês de escolas seguras, as direções das escolas, membros do governo, os grupos de referência, na sensibilização dos pais encarregados de educação e a sociedade em geral, para priorizarmos a educação da rapariga. Sim. Temos 56 clubes ao nível da província, dos quais 6 nos centros internados, das 6 escolas onde temos as raparigas bolseiras e 50 nas 50 escolas de intervenção. O distrito de Guru é apontado como o que mais casos de desistências escolares registra. A Ministra do Trabalho e Segurança Social promete criar mecanismos para fortalecimento da cooperação na área laboral e econômica com Botsuana. Vitória Diogo falava ontem, sexta-feira, em Maputo, no âmbito da celebração dos 50 anos de independência daquele país africano. Empresários, diplomatas e representantes do governo moçambicano juntaram-se esta sexta-feira na cidade de Maputo para celebrar os 50 anos da independência de Botsuana. Na ocasião, a ministra do Trabalho e Segurança Social destacou a cooperação histórica entre Moçambique e o Botsuana na luta pela independência e prometeu o reforço das parcerias. A nossa narrativa sócio-histórica, quer no trabalho migratório, quer no processo da nossa luta pela libertação nacional, é feita por etapas de conexão e convívio. Nós, como Governo da República de Moçambique, continuaremos a envidar todos os nossos esforços
na dinamização da nossa cooperação, por forma que os bons exemplos e as sinergias dos agentes econômicos e dos governos de ambos os países contribuam para o bem-estar e progresso e desenvolvimento dos dois países. Por sua vez, o embaixador de Botsuana em Moçambique enalteceu o envolvimento dos países da SADC para a independência daquele país. Botswana não poderia ter conseguido sua independência sem a colaboração de outros países, com destaque para os seus líderes, como Kenneth Kaunda, da Zâmbia, Julius Nyerere, da Tanzânia e Samora Machel, de Moçambique. Agora, a nossa principal aspiração é manter a nossa democracia e colaborar com outros países da região para que juntamente possamos conseguir a independência econômica, a justiça, entre outros benefícios para o bem dos nossos povos. Botsuana, antiga colônia britânica, celebrou sua independência a 30 de setembro de 1966 e conta com pouco mais de 2 milhões de habitantes. Com o objetivo de promover hábitos de vida saudável, o mercado do Zimpeto, na cidade de Maputo, foi palco este sábado de uma feira de saúde. O Ministério da Saúde realizou este sábado no Mercado Zimpeto uma feira de saúde com o lema "A primeira vez também acontece, protege-te da gravidez". O evento insere-se nas celebrações do Dia Mundial da Contracepção e o Mês da Saúde Reprodutiva. O treinamento familiar, para mim, foi muito bom e foi bom também ter feito nos mercados, porque não é fácil alguém sair do seu próprio sítio de trabalho para ir mostrar, fazer tratamento de qualidade. Neste evento foram divulgadas várias formas de prevenção da gravidez e também foram desenvolvidas diversas atividades como palestras, demonstração do uso correto do preservativo feminino e masculino, testagem de HIV/SIDA, glicemia, medição da tensão arterial e muito mais. Para não apanhar doença, como eu tive coragem de ir entrar naquela casinha fazer teste e vi que já estou bem, não tenho doença. As nossas sinceras culpas pela má qualidade no som desta matéria. Vamos a esta altura sair para uma curta pausa, mas antes o estado tem para as principais cidades moçambicanas. Maputo terá uma máxima de 24 graus e uma mínima de 19, 23 graus de máxima para Xaixai e 19 de mínima. Em Inhambane teremos uma máxima de 28 graus e uma mínima de 20. No centro do país, a cidade de Tete terá uma máxima de 40 graus e uma mínima de 17, 33 graus de máxima para Chimoio e 16 de mínima, 30 graus de máxima para Beira e 21 de mínima. Limão terá uma máxima de 32 graus e uma mínima de 21. Lixinga, no norte do país, teremos uma máxima de 28 graus e uma mínima de 14, 30 graus de máxima para Pemba e 19 de mínima. Nampula terá uma máxima de 33 graus e uma mínima de 18. Até já. Funcionários de Estado não têm a preocupação de servir o povo. Não têm a preocupação de vender mais e melhor, mas ganham 6 contos, 11 contos, até 18 contos. E quantos enfermeiros? Em todo o país, quantos? Enfermeiros em todo o nosso país não chegam a 4.000, mais de 3.000, não chega a 4.000. E o regimento nas lojas do povo, são nas lojas do povo, 7.000. Há países que têm um exército de 7.000 homens, e é um bom exército já. E estes o que são? Não haverá nenhum homem, não haverá nenhuma força capaz de derrubar. A luta continua. A independência total e completa de Moçambique. Trabalhamos para a nossa república. Primeiro, melhorar a tua vida. Melhora a vida da nação, do país.
Uma vez mais, muito boa noite. Estamos de volta ao jornal. Um grupo de professores de educação física pretende fazer de Vilanculo um celeiro de grandes jogadores de voleibol, mas as limitações financeiras podem comprometer a pretensão destes. Tem sido assim quase todos os dias da semana. Jovens de diferentes escalões da equipa da União Desportiva de Songo aprendem o ABC da bola para no futuro integrarem a equipa sénior. Tico Tico, diretor desportivo daquela coletividade, disse em exclusivo à STV há falta de competições em Songo e para ultrapassar essa questão optam em organizar torneios entre escolas, onde as equipas de Songo participam. Nós como clube apostamos nas camadas jovens porque é de onde vêm os futuros jogadores do clube, não é? Para sustentar a equipa principal. Esse passa a ser o objetivo principal, naturalmente. Penso que esta comunidade tem muitas crianças, tem muitos jovens que têm a ambição de jogar futebol e o clube sendo o ponto focal, né, onde eles todos vêm com a esperança de se formarem como jogadores, damos as condições necessárias para que eles possam ser formados, para que possam crescer e futuramente, naturalmente, servir a equipa principal da União Desportiva de Songo. O trabalho tem sido árduo, mas acontece naturalmente, não é? Nos escalões todos, temos os escalões todos em funcionamento. Naturalmente, a este nível lá. De um projeto de formação de jogadores a nível de Songo, na província de Tete. Continuamos a olhar para as notícias do desporto, mas do outro lado do hemisfério, a AS Roma e Inter de Milão protagonizam o duelo da jornada número 7 da Liga Italiana de Futebol amanhã, tanto numa jornada em que o campeão em título, Juventus, tem uma deslocação à casa do último classificado da Série A, o Empoli.